Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e nós vamos comentar hoje o episódio número 61 de Shingeki no Kyojin, ou o segundo episódio da quarta temporada que começou na semana passada. Antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa os seus comentários também, ativa as notificações e me segue nas redes sociais, beleza? Bom, vamos lá então. O episódio começa com uma discussão sobre a guerra que acabou de acontecer, no caso, a guerra que acabou de se concluir ali no episódio anterior, onde a aliança do Oriente Médio e os Marleyanos se enfrentaram. Como a gente já comentou no episódio passado, né, muito se disse que a aliança do Oriente Médio conseguiu exercer uma certa resistência que até então não tinha se conseguido colocar diante de Marley e do poder dos titãs dele. Fica cada vez mais claro que falta pouco para o poder dos titãs ser superado pela tecnologia, e o segredo para isso é o ar, já que os titãs não conseguem voar, já que não existe um titã voador, ou pelo menos por enquanto ainda não existe. Eles, infelizmente, não tem como fazer nada caso um avião fique atirando bombas nele. Então, aparentemente, o segredo para a vitória numa eventual guerra contra titãs seria o poder do ar. O episódio inteiro, na verdade, girou em torno do pessoal de Marley discutindo sobre o que fazer para manter a hegemonia militar deles sobre o mundo, né? Já que Marley é a nação dominante, graças, ironicamente, ao poder dos titãs que até então oprimia o mundo, e aí foi capturado por eles. E o que eles podem fazer para continuar com este poder? Sugere-se que se use o poder do Titã Fundador, pelo menos até que a tecnologia de Marley acabe alcançando ou até mesmo superando a de outros países que estão cada vez mais desenvolvendo armas que possam combater titãs. Nesse momento está rolando ali uma discussão entre os militares e tudo mais, e a gente percebe que, assim, os Eldianos, eles têm uma posição inferior dentro de Marley, e o que a gente nota é que mesmo, enfim, membros proeminentes ali do exército, como o próprio Zeke ou como o Reiner, eles têm que pedir permissão para falar, eles são oprimidos mesmo, sabe? Eles ficam naquela coisa de, vocês são malvados, são os filhos do demônio, vocês têm que pedir desculpas aí pelo que vocês aprontaram no passado, pelo que os antepassados de vocês aprontaram, e fica nessa coisa, nesse jogo psicológico aí e tal. O Zeke comenta que ninguém menos que o filho de Grisha Yeager, para acabar com toda essa história do Titã Fundador, né, já que o Titã Fundador foi roubado pelo antigo rei lá que fundou Paradis, e como o Titã de ataque foi roubado lá pelo Grisha, e como ninguém melhor do que o filho do Grisha, né, o Zeke, que é meio irmão lá do Eren, de resolver esse problema todo. Logo na sequência se comenta um detalhe bem interessante, né, que faz 4 anos, na verdade, que Marley tentou invadir Paradis ali e deu errado com aquele grupo de ataque lá, onde o Reiner e o resto do pessoal acabou sendo vencido. E, enfim, eles não ficaram de braços cruzados enquanto isso. Eles mandaram expedições, navios de reconhecimento e tudo mais, lá para Paradis para ver o que estava acontecendo. E se descobre que 32 navios ao todo desapareceram, perderam o contato com Marley. O que aconteceu com eles? Surprise, surprise! Eles provavelmente foram derrubados pelos Marleyanos. Desculpem, pelos Eldianos. É difícil ficar trocando Marley e Eldia toda hora na cabeça, é complicado. Logo em sequência o episódio explica como foi aquele negócio que eu já havia comentado no passado, e como também apareceu um post no Crítico ali essa semana sobre como que o Titã Mandíbula passou pro Galliard. E basicamente a explicação é que a Ymir, aquela moça lá que acabou obtendo ele por acaso, antes deles atacarem Paradis, ela sempre foi o desejo dela, na verdade, de devolver o Titã Mandíbula para a família do Galliard. E aí se explica ali o que aconteceu com ela, rapidamente. Depois disso a gente conhece a forma humana do Titã Quadrúpede, que é um Titã especial que consegue ficar meses como Titã. Se revela ali que é a Pieck, não sei como é que se fala o nome dessa moça aí, mas o que interessa é que ela ficou 2 meses como Titã, e aí ela tinha que aprender a andar em 2 pernas de novo, né? O Titã Quadrúpede, obviamente, anda de 4.
Depois desse momento tem umas partes mais interessantes, na verdade, do capítulo, e é interessante, na verdade, comentar sobre essa parte dos Eldianos em Marley, porque assim, apesar deles terem o poder, em teoria, de destruir todo mundo ali, eles se submeteram ao fato da raça deles ser a raça do demônio, e eles estarem tentando pedir desculpas pelos crimes que eles cometeram ao mundo. Mesmo assim, eles são oprimidos, e assim, um dos sentimentos, na verdade, que acaba cada vez mais presente dentro daquele grupo ali, que é o grupo candidato a ser os sucessores dos titãs originais, né, no caso o titã do Zeke e o titã do Reiner, tem um garoto chamado Udo que está preocupado pra caramba com o fato de que o poder dos titãs logo vai deixar de ser importante, e com isso os Eldianos, que já são, na verdade, párias dentro da sociedade de Marley, vão ser pior ainda, porque aí mesmo eles não vão ter nenhuma serventia. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser exterminados? Eles vão ser transformados em escravos? Eles vão ser o quê, afinal de contas? Isso é uma coisa bem preocupante. Se eu fosse eles, eu realmente estaria bem preocupado com isso. Essa discussão toda parte também pro Falco, conversando com o Reiner sobre como ele gostaria de libertar os Eldianos dessa maldição toda aí, de ter que sempre herdar um dos titãs fundadores, e como vocês devem lembrar aí, quem herda pode viver só um número de anos, se não me falha a memória são 14 anos aí, talvez seja um pouco menos, e como a Gabi ali, que tem 12, 13 anos, vai viver até os 27, se for ela mesma herdar o titã do Reiner. E ele quer que ela viva uma vida longa, ele quer que ela viva uma vida próspera, uma vida feliz, e caso ela faça isso, ela vai ter que ser comida por outros candidatos à sucessão ali daqui a 12, 13 anos, porque antes que ela acabe morrendo com o Titã e se perca esse poder, desapareça o poder e ele nasça com alguma outra pessoa que eles não sabem quem é. Isso é um negócio que eu não me lembro se é explicado na temporada passada ou não, mas é uma coisa que, se por um acaso um dos detentores de um dos Titãs originais morre, ou seja pelo tempo do Titã expirar, ou seja por ele ser morto mesmo, ele não ser comido por outro Titã, acaba acontecendo que o Titã vai nascer com outro Eldiano novo que esteja nascendo nesse presente momento. Isso é um fato aleatório, então não se sabe com quem exatamente vai nascer, e como existem Eldianos não só em Marley, né, pode ser que Marley perca esse poder daqui pra frente. É interessante notar, né, como os Eldianos que estão atacando Parades, mesmo assim eles são muito oprimidos dentro da sociedade de Marley ali. Mostra vários soldados com trauma de guerra mesmo, com sérios problemas mesmo da guerra, né? Todo mundo traumatizado ali e tal, e aí um marleyano pega e faz um boom perto deles e eles, enfim, quase morrem de susto ali. É uma coisa bem, bem pesada, na verdade, com quem realmente tem traumas aí. E os caras ficam rindo deles. Enfim, tá todo mundo ferido ali também na guerra e tudo mais, e aí até aparece o Falco ajudando um cara ali que, enfim, tá todo enfaixado. É interessante como tem um personagem que não dá a mínima bola pra isso, e que é a Gabi. Ela, na sequência, conta pra família dela como foi a participação dela, como ela destruiu o trem que todo mundo tava com medo, etc e tal. Ela é realmente uma sanguinária psicopata, psicótica e tudo mais, que tá um pouco se lixando aí pra dor, sofrimento e tudo mais. Ela aqui é só... Ela é basicamente uma fanática religiosa, como se fosse, caso isso fosse uma religião. Essa é a verdade. Ela é aquelas tiazinha que, se pudesse, apedrejaria os outros ali na praça. É totalmente manipulada, coitada. Nessa mesma janta, onde a Gabi tá comentando ali, o que ela achou, enfim, o que ela fez, o Reiner, o Reiner é primo dela, no caso, mas os parentes dela pedem pro Reiner contar como foi a estadia dele em Parades, e ele faz, na verdade, uma visão toda toda propagandesca ali, de como eles eram demônios, como eles eram pessoas pervertidas, que só faziam mal, que só pensavam no mal, e aí ele comenta de uma garota que comia batatas escondidas, que é a Sasha, no caso, e enfim, é engraçado quando ele comenta tudo isso, mas na verdade nem ele acredita nisso. Ele odeia tudo aquilo, ele odeia a vida dele, ele odeia absolutamente tudo, a guerra, e ele só quer ser deixado em paz, na verdade. Enfim, é bem interessante ver como ele, mesmo assim, mente para a família dele e para os parentes dele sobre como aquilo tudo não é um inferno, por acaso, para ele. Vale ressaltar, né, nesse momento, que a Gabi percebe, na verdade, que ele estava mentindo.
Ela sabe que a história em Parades foi bem diferente, ou pelo menos aconteceram outras coisas que ele não contou pra ninguém, mas ela não chega a insistir pra saber o que aconteceu de fato. Na sequência a gente tem a última cena da história ali desse episódio, que é os detentores ali dos Titãs originais comentando sobre o que eles vão fazer para atacar Parades. Eles precisam dar um jeito de atacar Parades de novo e de obter o Titã Fundador para manter a importância dos Eldianos em Marley, enfim, manter ali a margem que eles podem ter ali para negociar, deles não serem totalmente exterminados pelos Marleyanos. Nisso, os líderes do exército marleyano estão ouvindo a conversa deles, né, na reunião, e fazendo anotações ali. Realmente é uma coisa bem, como é que eu posso dizer assim, bem ditatorial mesmo. É uma coisa que eles não têm a mínima liberdade. Todas as conversas deles são, pelo menos assim, as conversas oficiais são monitoradas. Caso eles pareçam, entre aspas, subversivos ali, eles já são colocados de escanteio, já são repreendidos, a família deles pode acabar sendo prejudicada por causa disso, enfim. Eles são totalmente oprimidos e eles mesmo assim são levados a tentar matar os culpados, entre aspas, disso, que são os membros lá de Parades. Eles odeiam os paradianos porque eles acham que é tudo culpa deles. Ou pelo menos foi isso que a propaganda marleyana colocou na cabeça deles. Eles também comentam que a família Tybur vai ajudar eles nessa missão, e a família Tybur é a detentora do Titã Martelo de Batalha, que é um dos titãs mais poderosos que tem, e que essa família ela detém privilégios lá em Marley porque ela foi a primeira a se opor ao rei Fritz, que foi o rei que levou o Titã Fundador para Marley, lá na construção das muralhas e tudo mais. O episódio termina aí. O episódio termina só com mais uma cena ali do Reiner assistindo a Gabi e o Falco treinando, e como ele odeia todo aquele negócio, como ele odeia tudo, absolutamente tudo. O que eu achei sobre isso, sobre todo o episódio? Eu achei bem interessante, é bem legal ver como é essa construção psicológica dos personagens de Marley, e como eles não são simplesmente sanguinários matadores que querem acabar com Parades. Eles também são compelidos a isso pelo medo da família deles e também pela propaganda feita pelos Marleyanos, na verdade, de como tudo é culpa dos Eldianos demoníacos que vivem em Parades, e como eles, os que ficaram em Marley, no caso, têm que pagar pelos crimes cometidos por outros. É uma coisa bem complicada, na verdade. É realmente interessante ver como o Shingeki trabalha esse lado psicológico da história. Foi um episódio ponte, mais coisas vão acontecer no próximo episódio, mas tem vários episódios assim em Shingeki que desenvolve bastante personagem, tem bastante diálogo e tal, e enfim, não é toda hora que o pau come, até porque não é exatamente um shonen de porrada, né? Mas foi um bom episódio pra gente conhecer melhor personagens, até mesmo o próprio Reiner lá, que apareceu bastante nas outras 3 temporadas, e como ele é um cara que odeia tudo aquilo, enfim, também os candidatos ali à sucessão do Titã dele. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, ativem notificações, deixem comentários, me sigam também nas redes sociais, e é isso aí, tá legal, gente? Tchau!